ouvir a voz do Salvador. Gálatas capítulo 1, versículos 10 a 17, diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai, dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Eu não sei se você já conheceu alguém novo convertido, aquela pessoa quando ela é nova convertida e o coração dela pega fogo, ela começa a acreditar que ela vai pregar para outras pessoas também, porque a alegria tomou conta do coração dela, e ela quer saber quais são as atividades que tem na igreja, e ela quer saber porque ela tem vontade de aprender a Bíblia, e ela imagina que vai aprender a Bíblia agora, e tem culto quarta-feira, ela quer vir, e tem culto no meio de semana na casa, ele quer ir, e tem discipulado, ele quer fazer, porque ele é novo convertido. E ele pensa nos colegas de boteco dele, ela pensa na vizinhança, lembra dos parentes, e fica aquela agonia, porque ela sente que Deus colocou no seu coração a necessidade de pregar o Evangelho. Infelizmente, algumas pessoas, ou a maioria, vai ficando mais velho de fé, e aí isso já não arde mais no coração, isso não queima. E algumas pessoas, quando elas estão no começo, elas querem fazer alguma coisa na igreja, elas querem participar de alguma maneira, mas à medida que o tempo vai ficando, elas vão ficando mais velhas de igreja, elas vão se acomodando, e elas acham que vai ter alguém para fazer, e normalmente é um mais novo, porque agora ele está mais velho, ele agora já está relaxado o suficiente para achar que ele não precisa fazer nada. O apóstolo Paulo começou a sua carta aos Gálatas de uma maneira dura, direta. Na última vez a gente conversou que o apóstolo Paulo falou: eu estou preocupado com vocês, porque eu estou impressionado que vocês mudaram muito ligeiro. No começo vocês estavam muito empolgados, e de repente vocês mudaram muito rapidamente. Algumas pessoas começaram a pregar outras coisas para vocês, e vocês foram esquecendo demais, diferente daquele evangelho que nós pregamos para vocês aí. E aí ele vai trabalhar esse texto agora, já meio que defendendo o seu ministério, e eu queria conversar com vocês sobre isso. Consciência ministerial de Paulo. A consciência ministerial de Paulo. O que é que movia o coração de Paulo no trabalho cristão? E aí eu me preocupei com uma coisa, porque eu fiquei pensando, caramba, mas se eu for pregar isso é bom a gente pregar para pastor. Que triste, porque quando eu fui tomado por esse pensamento, eu fiquei pensando, caramba, pode ser que eu esteja pensando que só quem tem ministério é pastor. Eu tenho ministério pastoral, o Cristiano tem ministério pastoral, mas você tem o seu ministério presbiterial, diaconal, professoral, serviçal, oral, sei lá o que eu vou botar um nome aqui. Cada pessoa tem um ministério. Cada pessoa foi, nós vamos falar isso lá na frente, cada pessoa foi chamada por Deus, separada por Deus e enviada por Deus. Deus colocou um ministério na minha mão, e Deus colocou um ministério na tua mão, e Deus vai cobrar de mim a minha responsabilidade no ministério, e vai cobrar de ti a tua responsabilidade no ministério. Então,
quando a gente pensar na consciência ministerial de Paulo, eu posso pensar também na consciência ministerial minha. Na consciência ministerial de Paulo, ele tomou a decisão de não agradar a homens, e sim a Deus. A minha preocupação é, eu não tenho que agradar a homens, eu fui chamado por Deus, e eu não fui chamado por Deus para poder agradar a homens. E aí ele vai dizer, porventura procuro eu agora o favor dos homens, ou de Deus? Porque quem eu estou procurando agradar, não é aos homens, é a Deus. Eu não posso ficar preocupado com o que é que os homens vão achar, se eu estou pregando ou não estou pregando, se eu estou me dedicando ou não estou me dedicando, porque eu fui chamado por Deus, então eu não tenho que procurar agradar a homens, mas eu tenho que procurar agradar a Deus. Aí ele diz assim, porque se eu for me preocupar em agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo. E aqui tem um termo pesado que ele acaba colocando aqui. Porque a ideia é, se eu ficar procurando agradar a homens, significa que eu não sou servo de Cristo, porque quem é servo de Cristo, ele não é servo de homens. Quem é servo de Cristo, quem é empregado de Cristo, ele não está aqui para agradar a pessoas, ele está aqui para agradar a Deus. E aí o apóstolo Paulo diz assim, quando eu preguei para vocês, no versículo 11, eu não anunciei para vocês nada segundo o homem, porque eu não recebi nada de homem algum. Não foi nenhum ser humano que chegou para mim e disse assim, Paulo, então vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer um discipulado com você, agora eu vou ensinar para você, e agora você vai sair ensinando por aí. Ele diz, não, eu não recebi de homem algum, eu não aprendi de homem algum, mas foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo, ele está falando aqui, pensando na experiência dele no caminho de Damasco, né? Ele estava em Jerusalém, e aí ele pediu autorização lá para os líderes religiosos. Obrigado, Miranda. Gostei do seu tênis, Miranda. E aí ele diz assim, ele recebeu orientação dos seus líderes lá ministeriais do judaísmo, para que ele fosse para Damasco. No caminho de Damasco, onde ele ia para matar cristão, para prender cristão, para perseguir o cristianismo, o Senhor Jesus se revelou a ele, se apresentou a ele. E lá ele recebeu o mandado do Senhor para poder pregar o evangelho aos gentios. Então ele diz assim, então, quando eu preguei para vocês, eu não preguei aquilo que agradava a humanos, eu preguei aquilo que agradava a Deus. Por que Paulo estava falando isso? Porque alguns irmãos que chegaram lá depois pregando para os cristãos, começaram a ensinar algumas coisas que satisfazia a lei, que satisfazia o costume deles, que satisfazia aquilo que eles estavam acostumados. Então Paulo diz assim, eu não vou falar aquilo que agrada a vocês, eu vou me preocupar em fazer aquilo que agrada a Deus, porque se eu for me preocupar em fazer aquilo que agrada a vocês, eu vou viver como servo de vocês, e não como servo de Cristo. Eu não quero ser servo de vocês, eu quero ser servo de Cristo. Vocês sabem como é que eu vivi? Vocês sabem qual era o meu compromisso? Vocês sabem, vocês ouviram a respeito disso, vocês sabem qual era a minha preocupação? Lá no começo vocês ouviram que no judaísmo eu sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Quando ele fala isso, ele fala para poder dizer aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu era alguém que vivia contrário, mas o Senhor tocou o meu coração, o Senhor me transformou num servo dele, e agora eu existo para agradar a Deus. Agora eu existo para glorificar a Deus. A minha vida é instrumento de serviço de Deus. Eu não estou aqui para fazer média com pessoas, eu estou aqui para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Bem, eu fiquei pensando a respeito disso para poder refletir o seguinte, irmãos, eu sou vocacionado por Deus para o ministério pastoral? Você é vocacionado por Deus para quê? Você é servo de Cristo para quê? Quando Jesus morreu na cruz, Ele te comprou. Quando Jesus morreu na cruz, Ele tornou você propriedade dEle.
As pessoas que não conhecem Jesus, eles acham que são donos de si mesmos. Essas pessoas acham que eles fazem aquilo que eles querem, porque o projeto deles é comprar um carro novo, porque o projeto deles é construir uma casa, porque o projeto deles é se casar, porque o projeto deles é fazer aquilo que de alguma forma pode agradar os seus próprios corações. Eles são chamados para isso, eles entendem a vida deles assim: eu vivo aqui para poder ser feliz, eu vivo aqui para poder fazer aquilo que me agrada, eu vivo aqui para poder viver segundo a minha vontade. Mas quem é cristão não. Quem é cristão foi comprado por Jesus para fazer a vontade de Jesus. Ah, mas qual é a vontade de Jesus? Eu vou domingo à noite lá na igreja para saber qual é a vontade de Deus para mim. Vai chegar domingo e você não vai saber qual é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você começa com a consciência de que eu não existo para agradar a homens, eu existo para agradar a Deus. Eu vivo para agradar a Deus, eu não estou aqui para me agradar, não estou aqui para agradar humanos, porque Deus me chamou, me deu um dom, me deu uma capacitação, e agora eu vivo para agradar a Deus. Se eu viver para agradar a homens, diz o apóstolo Paulo, eu não sou servo de Cristo. Se isso for uma regra, e se eu parar para pensar, eu tenho agradado a pessoas ou a Deus? Eu tenho pensado no projeto de Deus através da minha vida, ou eu tenho pensado na minha vida? Se eu estiver pensando na minha vida, e eu não estiver preocupado com aquilo que Deus tem para fazer através de mim, pode ser, vou falar uma coisa dura, que eu ainda não seja servo de Cristo. Porque os servos de Cristo, eles têm a consciência de que eles vivem aqui para exercer um ministério, e o ministério deles não é para agradar a humanos, eles vivem para agradar a Deus. Sabe, irmãos, isso é óbvio, qualquer criança sabe disso. Quase uma redundância o apóstolo Paulo falar isso para aquela igreja. Mais ainda eu parar para falar isso para ti e parar para pensar sobre isso. O problema é, nós temos mesmo a consciência de que somos servos de Cristo? Qual é a motivação da minha existência? Eu vivo para quê? Eu vivo para quê? Eu fiz o curso de teologia para quê? Eu me casei para quê? Eu vivo aqui em Porto Velho para quê? As coisas que eu faço para quê? A minha mente tem que estar muito clara a respeito disso, porque isso vai determinar um monte de coisa da minha vida. Às vezes eu vou vivendo uma vidinha, hoje de manhã eu usei a expressão medíocre, né? Eu sou um crente na média, eu vou para o culto domingo à noite, eu não tenho muita dedicação para a escola dominical eu acho meio difícil levantar de manhã, levar filho na escola dominical, besteira. Mas às vezes eu vou na quarta-feira também, de repente até na célula, eu gosto porque lá tem um lanche legal, porque as pessoas são legais, as pessoas conversam bem, então eu vou lá. Um crente na média, ou seja, um crente medíocre, né? Quem está na média é medíocre. Mas algumas pessoas, elas têm uma consciência no seu coração de que elas vivem aqui para agradar a Deus, que o trabalho dele secular é um trabalho que ele exerce para agradar a Deus, que ele vive na igreja para agradar a Deus, que ele vive na família para agradar a Deus, que ele é amigo para agradar a Deus, que ele sonha com as coisas para agradar a Deus, porque ele tem uma consciência de ministério para agradar a Deus. Algumas pessoas, elas vivem na igreja procurando ser agradadas. Eu preciso saber se o banco da minha igreja é fofo. Eu preciso saber se o pastor da minha igreja prega bem ou não prega bem. Eu preciso saber se os meninos tocam bem ou não tocam bem. Eu preciso saber se o ar-condicionado da minha igreja funciona ou não funciona. Eu preciso saber se o presidente da UPH é legal ou não é legal, porque eu gosto de igreja que goste de mim, porque afinal de contas a igreja existe para mim,
As coisas são feitas para mim, então eu vou sempre me preocupar com o que é que pode me agradar. Essa pessoa não entendeu ainda, ela não entendeu que Jesus é Senhor e não eu sou Senhor, que as coisas são para Jesus e não para mim, porque eu vou fazer para o Senhor. Então o apóstolo Paulo tinha essa primeira consciência. Segunda consciência que o apóstolo Paulo apresenta a partir do versículo de número 13, é a consciência de não ser conduzidos por tradições contrárias à vontade de Deus. A primeira consciência é: eu não existo para agradar a homens, mas a Deus. A segunda: eu não sou conduzido por qualquer tradição que desagrada ao meu Deus. Eu nasci no judaísmo. O judaísmo é mais do que uma religião. O judaísmo não é um grupo que se reúne no templo lá em Jerusalém uma vez por semana. O judaísmo é um sistema integral de vida, é uma filosofia que tudo envolve Deus, uma filosofia que a festa é divina, uma filosofia que o culto é divino, uma filosofia que a família é divina, uma filosofia que o esporte é divino, tudo é divino. E eu faço parte do judaísmo. Eu aprendi o judaísmo. Eu sou fariseu de fariseus. Eu sou ensinado aos pés de Gamaliel. Eu sou treinado. Para falar a verdade para vocês, eu sou bom. Uma certa humildade, mas o apóstolo Paulo vai usar uma expressão aqui, ele diz assim: vocês sabem que no judaísmo eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Gente, aliás, hoje eu assisti uma entrevista com o Cristiano Ronaldo, e o Cristiano, uma reportagem, e o Cristiano Ronaldo disse assim: eu fui jogando bola, garoto, e aí chegou um momento que eu comecei a perceber que eu era alguém diferenciado. Eu estava jogando bola entre os garotos e eu comecei a perceber que eu era alguém que ia ser reconhecido como alguém bom. O apóstolo Paulo estava falando mais ou menos isso. Ele estava falando: olha, entre as pessoas da minha idade, eu era diferenciado. Eu aprendi aquele trem. Eu estudei aquele negócio. Eu sabia as doutrinas, eu sabia as tradições, tudo o que tinha sob a lei da Bíblia, eu sabia. Tudo o que era ensinado das tradições dos meus pais lá no templo, lá nos costumes judeus, eu era bom, eu era melhor do que a média das pessoas da minha idade, porque eu sobrepujava eles. E o judaísmo tinha uma coisa interessante: tinha o texto bíblico e tinham as tradições que foram ensinadas ao longo dos anos, que eram as interpretações que alguns mestres fizeram, e essas interpretações foram transcritas, e as pessoas olhavam para aquelas interpretações tão sagradas quanto os textos bíblicos. E Paulo era craque em tudo aquilo, sabia tudo aquilo. Eu me acostumei a estudar as coisas dos meus pais, eu seguia as tradições dos meus pais, extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Só que um dia, Jesus se revelou a mim, e na tradição dos meus pais, o evangelho era para judeus, a proposta de Deus era para os judeus, tudo acontecia com os judeus. Aí Jesus se revelou a mim, diretamente a mim, porque talvez se fosse um apóstolo, eu ia ficar meio desconfiado que eu estava perseguindo a vida deles. Só que aí Jesus se revelou a mim, e ao se revelar a mim, Ele me deu uma missão. Nós vamos falar daqui a pouco. Ele me deu uma missão, e aí eu abri mão de todas as tradições dos meus pais. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar coisíssima nenhuma. Tem que guardar sábado, não tem que guardar sábado coisíssima nenhuma. Tem que fazer as festas de lua nova, não tem que fazer festa de lua nova nada. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todas essas coisas que tinham que fazer no Velho Testamento, elas apontavam para a vinda do Messias, e eu entendi e resolvi abrir mão. Era um costume contrário ao novo momento do Evangelho. Então eu vou abrir mão, porque eu não vou guardar no meu coração qualquer tradição, por mais importante que ela seja, mas ela contraria a vontade de Deus. Tem uma tradição muito legal lá na minha família.
Meus pais diziam que deveria ser assim, assim, assado, mas isso é contrário ao Evangelho. Se é contrário ao Evangelho, eu não vou fazer. Porque lá na minha casa, quando chegava o dia 2 de novembro, então a gente tinha que juntar todo mundo, aí tinha que ir de manhãzinha lá no cemitério, e a gente tinha que acender um monte de vela lá na tumba dos meus pais, porque assim, aquelas velas significavam luz, que era para a saída deles lá do purgatório para a chegada até o céu. Isso foi ensinado para a minha vida inteira, mas o Evangelho me ensinou diferente. Então eu vou abrir mão de tradição. Isso é tradição humana que não serve para mim, e eu vou abrir mão. Porque a gente tinha o costume de fazer um forró todas as vezes que tinha um aniversário de alguém. Isso era um costume lá da família, que não é um costume que cabe mais na minha cultura evangélica, então eu não vou mais fazer o forró. Eu fico com a vontade medonha, mas não vou fazer, porque essa é uma tradição familiar que não tem nada a ver com a cultura evangélica que eu faço, então eu não vou fazer. Porque lá no casamento da minha família, todo mundo aproveitava para poder beber naquele dia do casamento, mas agora eu sou evangélico, eu abro mão dessa tradição, porque essa tradição não tem nada a ver com o Evangelho. Nós estávamos um dia aqui num culto, era aqui no templinho, um culto simples, de domingo à noite, e aí, eu pregando o Evangelho, era um dia de culto evangelístico, eu fiz um apelo, tinha um casal sentado do lado esquerdo. Aquele casal levantou a mão, imediatamente ela foi a primeira que levantou, ele levantou a mão, e ela veio aqui na frente com a cabeça raspada, estava nascendo o cabelo, eu achei que ela estava inclusive tratando de câncer, e ela veio para cá, e nós oramos com ela, e depois nós fomos visitá-la no meio de semana, algumas pessoas aqui estavam, ela morava aqui na frente, ela tinha mudado aqui para frente, e nós fomos conversar lá, ela era mãe de santo de um terreiro aí, de Candomblé. E aí ela foi contar o que significava aquilo. Aquilo era um sacrifício que ela tinha feito, ela tinha passado uma semana lá, com a cabeça amarrada com sangue, com não sei o que, com as coisas lá, e aí depois tirava aquilo tudo, e tinha que raspar a cabeça, e cortava aqui atrás, e cortava a língua dela. Aquilo era uma tradição religiosa que ela seguiu durante 30 anos, mas agora o Evangelho chegou ao seu coração, e agora ela diz: eu abro mão de todas as tradições que são contrárias à palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós não fomos assim, o cristianismo foi assim, o cristianismo olha para mim e diz assim: Luiz, eu quero me adaptar a você, e aí o cristianismo se adapta a mim, à minha cultura, àquilo que eu aprendi. Qualquer coisa da minha cultura, qualquer valor da minha vida, se ele for contrário à palavra de Deus, eu tenho que abrir mão, porque se eu não abrir mão, eu não vou exercer ministério. É preciso que a gente pare, irmãos, um pouquinho para pensar assim: o que é de tradição que tem feito parte da minha vida que eu tenho que abrir mão? O que eu preciso abrir mão? É tradição religiosa? Tradição espiritual? O que é que eu tenho de abrir mão? É costume? Eu tenho que abrir mão desse costume. Ele é contrário à palavra de Deus. Eu não sabia, mas ele é contrário à palavra de Deus. Então eu vou abrir mão desse costume. Porque se eu quiser servir ao meu Deus, tem coisa que eu tenho que abrir mão. Por último, o apóstolo Paulo, ele tomou a consciência de dizer assim: eu não quero servir a homens, eu não quero seguir tradições que são contrárias à palavra de Deus, e eu não quero deixar de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu não quero deixar de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. As expressões que ele usa aqui a partir do versículo 15 são muito legais. Primeiro, eu fui separado por Deus antes de eu nascer. Isso é lindo, porque aquele cara que um dia matou cristãos, consentindo com a morte de Estevão, aquele cara que perseguiu a igreja de Deus a ponto de, no versículo 13, ele dizia assim, que devastava a igreja de Deus, aquele cara que viveu de uma forma tão dura contra o Evangelho, e ele chama de igreja de Deus, e quando ele estava no caminho, Jesus se apresentou a ele, Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues?
A consciência de Saulo é que ele estava perseguindo a Jesus. Aliás, a consciência é que ele estava perseguindo um povo. A consciência de Jesus é que ele estava perseguindo a ele. Aquele Paulo agora tem uma consciência assim, cara, na verdade eu fui separado por Deus antes de nascer. Segunda coisa, eu fui chamado pela graça de Deus. Irmãos, 3 expressões tão simples aqui, mas tão profundas, que a gente pega o texto e não precisa a gente pregar, e não precisa entender muito, basta a gente ficar olhando as expressões. Veja que eu estou só lendo o texto. Ele diz assim, primeiro, eu fui chamado por Deus antes de nascer. Segundo, eu fui alcançado pela graça. Eu não fiz nada para merecer, eu não merecia ser chamado por Deus, eu sou um pecador. Aliás, ele vai dizer que ele é o principal dos pecadores, ele é alguém sem nenhuma condição, mas ele diz, mas a graça de Deus foi lá e me escolheu. E a terceira expressão é que ele diz assim, e aí, o versículo de número 16 diz assim, e aprove a ele revelar seu Filho em mim. Eu, Paulo, pecador, perseguidor, Deus quis revelar seu Filho em mim. Eu queria perguntar essas 3 coisas para o teu coração, irmão. Você que está aqui hoje você foi escolhido por Deus para estar aqui, para fazer essa reflexão. A primeira, você vive na consciência que foi chamado por Deus antes de nascer? Você tem consciência que antes de você nascer, na cabeça de Deus, você estaria aqui? Você entende a grandeza disso? Você entende que você foi escolhido por Deus, não foi você quem escolheu a Deus? Antes de nascer, você foi escolhido por Deus? Segundo, você tem a consciência que você foi chamado por Deus pela graça? Você não merece. Eu não mereço. Deus resolveu pagar na cruz o meu pecado e o teu pecado e oferecer para nós a graça da salvação, para poder dizer assim, cara, eu quero produzir em você uma vida nova, porque eu não quero que você viva como escravo do pecado, eu quero que você viva como escravo de Cristo. Eu não quero que você viva condenado, eu quero que você viva salvo. Eu não quero que você viva como estranho, eu quero que você viva como filho. Caramba, de eu parar para pensar nisso, meu Deus, eu fui escolhido antes da fundação do mundo, Paulo escreve aos Efésios. Deus resolveu me amar por sua graça. Eu sei que eu não mereço. Se tem alguém que não merece, sou eu. Talvez o Benigno merece, o Josafá merece, mas eu não mereço. Mas eu estou aqui, e Deus resolveu revelar o seu Filho em mim. E aí, ainda lendo o texto aqui, o apóstolo diz assim, para que eu o pregasse. Isso aqui era simples, para alguém que conhece a Escritura, para alguém que era judeu de nascimento. De repente isso poderia ser olhado como simples, mas Paulo diz assim, para que eu pregasse aos gentios. Eu fui ensinado que gentio é alguém que a gente não entra nem na casa dele. Eu fui ensinado que gentio não pode entrar no templo para adorar a Deus. Eu fui ensinado que as coisas de Deus é para o povo judeu. Mas no dia que Jesus revelou-se a mim, Ele ensinou que era para eu pregar aos gentios. Ele ensinou que era para eu revelar Jesus aos gentios. E aí, sem detença. Aqui está uma palavra pesada, irmãos. Sem detença. Eu não parei para consultar carne e sangue, ou seja, eu não parei para consultar nenhum humano. Eu não fui parar para pensar, no dia que Jesus falou comigo, que falou que era para eu ir lá para ser batizado, eu fui lá, fui batizado, e eu não fui consultar alguém de igreja para poder ver, escuta, como é que eu vou fazer para pregar? Não fui para Jerusalém, e não consultei os apóstolos que já existiam antes de mim.
Eu não quis saber de seminário, eu não quis saber de crente, eu não quis saber do que é que as pessoas pensavam. O que eu entendi é que eu tinha que pregar o Evangelho. Então, eu fui para a Arábia. Ninguém sabe direito qual é a Arábia que ele está se referindo aqui, que era uma região muito grande, que incluía inclusive Damasco. Alguns acham que talvez ele tenha ido lá no Sinai, mas é uma viagem na maionese, não importa também aqui. O que importa é que Paulo não voltou para Jerusalém, ele foi pregar para gentios, sem detença. Porque se eu fui chamado por Deus para pregar, eu fui pregar, sem detença. Porque eu tive a consciência de que eu não fui chamado para agradar a homens, nem a mim mesmo. Porque eu tive a consciência que eu tinha que abrir mão das tradições judaicas, porque se eu fosse ficar preso nas tradições judaicas, eu não ia pregar para gentio. E porque eu tive a consciência de que eu fui chamado por Deus para pregar, então eu vou pregar. Você foi chamado para quê? Aqui é que está a minha questão, irmãos, e aqui é que está a tua questão. Você foi chamado para quê? Alguns crentes ainda acham que não foram chamados para nada. Mentira. Alguns crentes não estão querendo saber para o que foram chamados, porque se eu souber vai me dar problema. Alguns crentes estão sentados com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Alguns crentes estão deitados eternamente em berço esplêndido, para poder saber o que vai acontecer. Eu vou passar a semana cuidando da minha vida, domingo eu volto. Domingo eu volto, porque afinal de contas, cristianismo é vir domingo na igreja. Eu fui chamado para quê? Eu fui escolhido para quê? Esse para quê, irmãos, é o sentido de ser crente. Esse para quê é o sentido de ser crente. Ser crente não é encher templos. Ser crente não é a gente dar dinheiro na igreja. Ser crente é a gente descobrir o para quê nas mãos de Jesus. Hoje eu estava conversando com uma irmã que já frequenta aqui há muitos anos, uns 15 anos pelo menos. E a pessoa estava falando numa conversa, chorando, os olhos emocionados, chorando, pela alegria daquilo que Deus está fazendo lá no Mariana. Porque ela está feliz de estar servindo lá no Mariana. Em 15 anos que eu a conheço aqui na igreja, nunca vi tão empolgada com alguma coisa como a alegria de estar servindo lá no Mariana. Irmãos, ser crente é ter consciência de ministério. Eu fui chamado, você foi chamado, Deus coloca dons, Deus dá capacitação para você, e Ele espera que você entenda que você vive não para agradar a homens, que você vive não por tradições, e que você vive para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Hoje de manhã, o Carlinhos ia para Ariquemes, e ele não poderia dar aula para os jovens. E aí eu fiquei durante a semana vendo alguém para dar aula para os jovens. Aí a gente precisava de alguém para dar aula para os adolescentes, para o pastor Cristiano ir lá. A semana passada a Isa estava falando comigo, precisando de alguém para poder ajudar na sala de crianças. E aí a gente começa a pensar, e tem várias atividades que a gente tem para ser feitas aqui. Quem é que tem que fazer? Os crentes, com chamado para o ministério. Ah, minha vida está muito ruim, claro, faz nada. Ah, minha vida cristã não está boa, claro, não exercita o corpo. Ah, porque eu não estou me sentindo útil no corpo, claro, porque eu resolvi que eu vou ficar olhando. Hoje eu me reuni ali, aí chamei 3 irmãos da igreja, porque o conselho tomou uma decisão para a gente pedir para aqueles irmãos exercer uma função aqui. E eu estava falando na hora com eles e pensando, meu Deus do céu, eu estou de novo falando com os mesmos irmãos. Daqui um dia nós vamos falar da festa do milho, eu vou chamar esses mesmos irmãos para conversar sobre a festa do milho. Porque são os mesmos irmãos. Querido, sua vida cristã é aquilo que o seu ministério é. Sua vida cristã
é aquilo que o seu ministério é. O Renato está lá no Sanumar. Lá, quando você pensar em mata, é mata, de viajar horas em cima daquela floresta assim, umas montanhazinhas assim, ele está lá no Sanumar, mas o Renato entendeu, primeiro que ele tem dom de música, então as músicas cantadas são ele que faz. Segundo, que ele entendeu que aquelas crianças que estão ficando sem pais lá, elas precisam de alguém que cuide delas, e ele entendeu que é papel dele como crente. Qual é o teu papel? A tua vida cristã é o teu ministério. O apóstolo Paulo resolveu, o meu ministério é, primeiro, eu não quero viver para agradar a homens. Segundo, se tiver alguma tradição que contrapõe-se à palavra de Deus, eu quero abrir mão. Terceiro, Deus me chamou, sem detença, eu quero cumprir os propósitos de Deus para a minha vida. Eu queria convidar você para orar, e você falar para Deus o que você quiser nesse instante, em nome de Jesus. Pode orar?